Fala galera top, tudo bem? Eu sou Iderlan Alves e hoje teremos um quadro diferente. Trouxemos para você um amigo muito especial. Nosso amigo Éder vai falar um pouco sobre BIM. Primeiramente, Éder, muito obrigado pela sua visita. Queria que tu contasse para a nossa audiência um pouco da tua trajetória. Pronto, pessoal, vou me apresentar aqui. Meu nome é Manuel Éder, sou engenheiro civil, formado pela Unifor. Também sou especialista em gerenciamento de obras. Atualmente eu estou ministrando aula em algumas pós-graduações em São Luís, também em Palmas, Tocantins, e aqui na Universidade de Fortaleza, ministro disciplinas de BIM 3D, BIM 4D, 5D. Ao longo da minha carreira, eu defini que precisava me especializar em alguma área. Então, há alguns anos, eu venho aí trabalhando com essa parte da metodologia BIM. BIM 3D, BIM 4D, 5D. Tem até um canal no YouTube e no Instagram, que você pode seguir. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E nesse canal, eu passo bastante conteúdo, principalmente focado ao BIM na utilização de obras. O cara é top, né? Não esquece de acessar as redes sociais dele e dar o joinha nos vídeos. Mas vamos lá. Éder, separamos algumas perguntas para nortear nosso bate-papo. Esse assunto BIM surgiu há pouco tempo. Eu me lembro que em 2010 não existia isso. O universo do CAD 3D era algo supra-sumo. Então quem utilizava era pessoas muito especializadas. Agora não se fala mais de CAD 3D, se fala de modelagem, se fala de BIM. Então, a nossa primeira pergunta é: o BIM é uma tecnologia relativamente nova, recente no mercado e possui algumas peculiaridades e parece ser muito difícil. Mas se você pudesse nos resumir em uma frase, qual seria? Se eu pudesse resumir o BIM em uma frase, eu poderia dizer que o BIM é uma construção virtual, onde você faz a construção da obra antes mesmo de iniciar no computador. Bem, e no cenário atual, qual a importância do BIM? A importância é o seguinte, sabemos que os projetos desenvolvidos, 98% aí praticamente dos projetos são desenvolvidos ainda em 2D. Mais ou menos em 2010, o AutoCAD em 3D já era uma coisa assim de espantar os olhos dos projetistas, dos construtores, mas eu sempre senti essa dificuldade no AutoCAD, porque ele mostrava o 3D, mas não era flexível. Se você quisesse projetar, era muito complexo utilizando o AutoCAD, certo? Então, você não tinha um 3D bem detalhado, você não tinha informações. Então, apesar de você ter o próprio 3D, você não era bem aproveitado. Então, o BIM no cenário atual, ele traz essa questão da construção virtual. Você não somente projeta em 3D, mas você pode ali colocar informações nesse 3D. Se você for modelar, por exemplo, uma parede, você pode informar que essa parede é feita de alvenaria, você pode dizer o tipo de bloco, se é cerâmico, se é bloco de concreto. Você pode informar lá o acabamento do chapice, do reboco, pode até adicionar os traços dessas argamassas que vão ser utilizadas nesse revestimento, a pintura, o tipo, o fabricante. Então você consegue adicionar informações a essa construção. Por que isso é importante? Porque imagine hoje um estagiário chegando no canteiro de obras, sem experiência construtiva. Ele vai pegar um projeto em AutoCAD e quando ele vê aquela parede, ele só vai ver duas linhas. No máximo, ele selecionando essas linhas, ele vai ter informações de como layer, como propriedade, se a linha é uma linha espessa, se é tracejada, mas ele não vai ter informações da construção da obra, certo? Então, quando o estagiário pega um projeto em 3D, em BIM, e ele seleciona aquela parede, ele vai ter todas essas informações que eu comentei de construção. Então ele pode não entender ainda de processo construtivo, mas ele já começa a visualizar como é que a obra vai ser construída. Até mesmo a questão do planejamento da obra. Se você pegar uma planta em 2D, você não tem ciência só olhando aquilo, se você não tiver experiência de obra, quais são as etapas daquele projeto, que aquela obra vai ser construída. Mas se você tiver isso muito bem detalhado em 3D, com essas informações adicionadas, você consegue até entender como é o processo construtivo, consegue fazer uma EAP, uma estrutura analítica de projeto mais detalhada, entendeu? Então isso agrega bastante na formação dos profissionais que estão entrando no mercado, facilita na construção, mas o que eu diria que é o principal ponto, o mais importante, é justamente adicionar essa nova tecnologia para elevar o nível das nossas obras, deixar de ser aquela construção arcaica e conseguir gerenciar melhor a obra, coordenar ela, prever problemas de forma antecipada. Então, eu acho que no cenário atual,
é você estar se especializando, né? Trazendo essas novas tecnologias, porque com essa crise a gente sabe que tem que estar sempre inovando para ganhar mercado, né? Não fazer as obras, não construir como sempre foi feito. Excelente. E Éder, quais os profissionais que podem se beneficiar com essa tecnologia? Pronto, a gente acha que quando fala de BIM, os profissionais que vão estar se beneficiando são arquitetos e engenheiros, que também vão projetar os projetos na área de engenharia. Mas na realidade é muito mais que isso, né? Porque o BIM, ele não é só o projeto. O BIM, ele é uma metodologia, ele é um processo que vai mudar a construção, que já está mudando a construção. Então, por exemplo, quem é que pode se beneficiar? O próprio construtor pode se beneficiar. Porque quando ele recebe os projetos em BIM, mais detalhados, né? Projetos já feito uma compatibilização, então ele vai gastar menos, porque ele vai ter menos problema na execução da obra. Então o construtor é um cara que vai se beneficiar, né? Ou o construtor, ou empreiteiros também, relacionado aos benefícios do próprio projeto, que já é mais detalhado, de ter aquela visualização de 3D. Então imagine uma planta de estrutura, um projeto estrutural. Geralmente projetos estruturais eles têm muitas pranchas. Você tem prancha de sapatos, de vigas, de pilares, de laje, aí tem a prancha de forma, tem outra só para armadura. Então, quando você pega uma obra complexa, você vai juntar todas essas pranchas em 2D, em um primeiro momento você já não consegue ter a visualização da obra. Mas você trabalhando com modelo virtual, de primeira você já consegue visualizar aquela estrutura em 3D. Então, facilita para a execução. Então, quando você facilita a execução, não só os construtores, mas a mão de obra, o mestre, o pedreiro. Imagine lá tá a equipe de instalações em obra e ele conseguir ver em 3D como é que vai passar todas as instalações, em que ponto ali da estrutura está passando tubulações ou instalações, se isso foi previsto ou não. Isso aí já facilita a mão de obra direta que está executando. Técnicos em edificações que vão estar acompanhando a obra, estagiários e até o próprio cliente vai estar se beneficiando. É interessante quando essa tecnologia surgiu, a grande cereja do bolo era a compatibilização dos projetos, porque antigamente você fazia, cada profissional fazia seu projeto e quando ia juntar, uma tubulação passava por uma viga. Exatamente. E dentro dessa tecnologia você pode prever isso e evitar retrabalhos e perdas financeiras gigantescas. Mas agora, até agora nós estamos falando de vantagens, né? Se tu pudesse elencar alguma desvantagem do BIM, qual seria? Assim, não vamos falar desvantagem, né? Vamos falar, por exemplo, pontos a que você tem que focar. O BIM, ele é muito amplo. Então, se você hoje está passando ali da metodologia CAD para a metodologia BIM, eu acho que você tem que definir um foco. Porque o BIM, por exemplo, você pode modelar em 3D sua edificação, que é a construção virtual. Você pode fazer o planejamento da obra em 4D. Então, você linka ali o cronograma da obra no MS Project, que já é o padrão, com a construção virtual. Você pode, por exemplo, levantar os quantitativos de forma automática. Ou você pode ter toda a edificação modelada para futuramente trabalhar a parte de manutenção. Então, veja quantas coisas são. Então, assim, eu acho que você deveria focar num ponto. E aí, por exemplo, nessa obra a gente vai aplicar inicialmente o BIM para a parte de construção virtual. Ou seja, a gente vai modelar essa obra para ajudar na execução. Então, aí você ia focar no 3D. E aí, ou você escolheria, por exemplo, o ArchiCAD, que modela também, ou Revit. Então, você já focaria nesse ponto, resolvendo essa desvantagem que são muitos programas focando em uma parte. Outra questão é o custo, né? As empresas elas ainda enxergam a parte do custo, porque, por exemplo, você vai implantar isso em uma construtora ou em um escritório, você precisa da licença desses programas, né? Você precisa da licença do Revit, você precisa da licença de um Iberico TQS desse aí. Então, é um investimento. Como toda tecnologia que você vai implantar, tem que ter um investimento para você conseguir resultados. Ele é um processo a longo prazo, né? Não adianta pensar que a gente vai implantar o BIM hoje e já vai trazer resultados hoje. Mas eu diria que os dois principais pontos são esses. É a gama de opções que você tem, e aí você vai ter que focar. E esse investimento inicial nos softwares e também treinamento. Deixa eu citar aqui outra desvantagem. Você vê muitas pessoas no mercado ministrando treinamentos de BIM, mas são treinamentos que eles não estão focados na parte construtiva, que essa é a principal vantagem do BIM, é trazer a construção para o computador. Então você pega pessoas focadas em aprender Revit, mas aí elas vão aprender a modelar no Revit, mas ela não entende o processo construtivo, e aí você vai implantar na sua construtora e não consegue usar o BIM. Você tem uma gama muito grande de possibilidades, mas ao mesmo tempo, se você não focar nos problemas que você quer resolver, você vai ter simplesmente um modelo 3D. Então, essa questão também dos treinamentos, você tem que ter uma equipe capacitada para operar essas ferramentas, né?
E isso leva um certo tempo de investimento. Eu diria que essas são as principais desvantagens. Não desvantagem, mas os pontos a melhorar e focar, que é os programas que você vai ter que investir, a capacitação das pessoas, capacitando realmente com pessoas que entendem dos processos construtivos, e essa questão de focar em um ponto que são vários pontos distintos, né, que você pode usar. Para uma obra de médio porte, assim, hoje uma edificação aí de várias incorporações de 20 andares, uma equipe ideal seria de quantas pessoas? Para trabalhar o BIM? Para trabalhar o BIM na obra, porque tem o BIM projeto para entregar para execução e tem um BIM execução. Então, para as pessoas fazerem ali a atualização dos dados, o manuseio daquele material, seria o ideal, seria o quê? Assim, isso vai variar muito de obra para obra, do porte da obra, né? Para esse caso, para hoje os nossos prédios são de 20 andares, a grande maioria, seriam o quê? Então vamos fazer assim, por exemplo. Como é que as construtoras trabalham? Você tem um calculista, não é? Você recebe um projeto do calculista. Você tem um arquiteto, onde você recebe os projetos do arquiteto. Tem um projetista de instalações. Todos esses projetos vão para a obra. Na obra, o que é que a gente tem? A gente tem um gerente de obra, a gente tem o planejador, o engenheiro ou talvez arquiteto que vai fazer o planejamento da obra, e você tem outro especialista só em orçamento, né? Aí a gente já teria três fases para operar. Então vamos dizer que um seria o responsável pelo planejamento, a evolução do planejamento 4D da obra, o outro seria responsável por linkar os dados de orçamento, ou o outro estaria responsável pela parte construtiva, ou seja, eu vou pegar um 3D aqui de um determinado pavimento da minha construção virtual e vou usar para execução da obra. Então teria alguém responsável por fazer esse link, né? E o outro seria o que a gente chama de coordenador BIM, que é o quê? É quem vai coordenar toda essa equipe, todos esses processos. Ele seria o engenheiro ou a engenheira, né, ou o gestor ou a gestora da obra, responsável por linkar as informações de planejamento, de controle da obra, de orçamento, com os próprios modelos dos projetos. Ele iria coordenar tudo, ele não iria operar, né? Ele iria coordenar os procedimentos. Então aí teríamos, digamos, 4 pessoas inicialmente, né? O gestor, que é o coordenador, o responsável pelo planejamento da obra, pelo orçamento e um responsável pela execução. Exatamente, né? A função do coordenador BIM, ela é como se fosse uma função nova. Se você for investir no BIM, investir nessa área de coordenar obras, você vai conseguir se destacar no mercado da concorrência, da maioria. Por quê? Porque na Europa, o pessoal chama essa função de BIM Manager, que é como se fosse um gerente, né? Que é justamente quem gerencia todos esses procedimentos. Porque o planejamento da obra já existe. Você tem que evoluir para o planejamento 4D. O orçamento já existe, você teria que evoluir para o BIM 5D. E o acompanhamento da execução da obra já existe, que são projetos em CAD. Você teria que evoluir ali para trabalhar com essas documentações em 3D, entendeu? Então a figura principal que iria coordenar tudo isso seria o coordenador BIM, né? Que ia coordenar todos os projetos. E qual seria a formação ideal? Formação acadêmica desse coordenador? Necessariamente precisaria ser um engenheiro ou um arquiteto? Ou os técnicos poderiam estar agregando essa função, visto que eles não precisam tomar medidas técnicas? Eles precisam identificar os problemas e apresentar para os gerentes dele. Assim, essa função de coordenar, ela é muito da experiência, né? Se você for pegar uma obra dessa de 20 pavimentos, você tem que ter muita experiência para coordenar uma obra dessa, entendeu? Seja você técnico, né? Até porque a gente sabe que construtores tocam obras dessas sem ter a formação de engenheiro. Ele não pode ser responsável técnico. Mas assim, o que é que a pessoa que vai coordenar, seu coordenador BIM, ela precisa? Primeiro, ela precisa entender sobre todos os processos do BIM, mesmo que ela não vá operar, ela precisa entender o que é o BIM 4D, como é que você modela esse BIM 3D para utilizar no BIM 4D, como é que você modela o BIM 3D para utilizar no BIM 5D, como é que esses 3 itens eles se conversam, ele tem que entender de metodologias construtivas, tem que entender de planejamento da obra, tem que entender de orçamento, entendeu? Porque como é que ele vai identificar os erros se ele ficar focado só em interferências físicas? Eu estou aqui com instalação elétrica que está chocando com instalação hidrossanitária. Isso aí qualquer um consegue identificar, né? Mas por que ela não pode estar chocando naquele determinado momento? Por que uma tubulação não pode estar atravessando um pilar? Então, são conhecimentos que requer entender da metodologia construtiva também. O coordenador BIM, se você quiser se tornar um coordenador BIM, eu indicaria você investir no conhecimento do BIM,
todos os procedimentos, de entender como é que funciona tudo isso. E lógico, a experiência de obra ela vai agregar, né? Seja função qual for aí na obra, na construção. Massa, Éder, muito bom. Então, pessoal, não se esquece, se inscreve no canal, dá o joinha e compartilha esse vídeo. Aqui embaixo vai ter as redes sociais do Éder. Muito material bom e gratuito. E não se esquece de ir lá e dar uma conferida. Éder, vamos dar continuidade. E quais os documentos que o BIM pode gerar? Assim, além dos processos convencionais, que são a distribuição de arquivos em 2D, de pranchas e documentações, nós ainda vamos ter agora os modelos digitais, que são, por exemplo, a arquitetura, a estrutura, as instalações, todas modeladas, né, em uma extensão IFC, que é a extensão universal do BIM, e você vai unificar todos esses modelos digitais em um modelo único integrado. Você vai ter aí esses modelos digitais, você vai ter também relatórios de interferências que são de forma automática, você vai ter relatórios de levantamento de quantitativos. Essas são as principais diferenças relacionadas às documentações do BIM. Quando a gente fala em BIM, no meu universo, no nosso universo de topografia, fica um pouco distante, porque todo mundo só está falando da parte edificação, da parte de construção. E o que é que tu pode falar de BIM para infraestrutura? Projeto de terraplanagem, projeto de pavimentação, infraestrutura geral. Essa questão de infra, ela é uma área bem específica, né? Na própria engenharia, a gente tem poucas pessoas que vão para essa área e também que têm a oportunidade de trabalhar nessa área. Mas o BIM, ele é bem mais envolvido na área de edificações. Só que a própria área de infra, ela já está começando a se desenvolver relacionada ao BIM. Você tem empresas como a Graphisoft, o pessoal trabalha com a parte de gênios digitais, que você pode pesquisar na internet, que ele trabalha nessa parte de infraestruturas. Você tem um software chamado InfraWorks da Autodesk, que você consegue, por exemplo, você quer instalar um viaduto ali numa rodovia. E aí ele consegue simular em 3D como é que vai ficar a sua rodovia. E aí você vai verificando essa questão de tráfego, a questão da própria estrutura, entendeu? Então eu indico pesquisar sobre o InfraWorks, que ele é muito bom. Éder, e o que é que tu achas? Essas ferramentas que nós utilizamos para desenho assistido por computador, o AutoCAD clássico, o TopEVN, o Topograph, essas ferramentas, elas estão com dias contados? Não acredito que elas estejam com os dias contados. Porque assim, nós tivemos a evolução dos projetos em prancheta para os projetos em CAD. Por que o CAD entrou nessa história? Para aumentar a produtividade. Enquanto o projetista passava ali 1 mês, 2, 3 meses num projeto, de pequeno porte, vamos dizer assim, quando você entra com o AutoCAD, é uma ferramenta que muda drasticamente o processo de elaboração daquele projeto. Mas já essa transição das ferramentas CAD para as ferramentas BIM não é tão drástico assim. Então, no fim de tudo, você sempre vai ter que ter pranchas 2D, né? Essas ferramentas, elas vão mudar um pouco a funcionalidade. Por exemplo, hoje eu modelar uma edificação, uma planta baixa, né, as fachadas, os cortes, é muito mais simples eu fazer isso no Revit, porque eu gero a concepção no 3D e eu não me preocupo mais em desenhar fachada, desenhar corte. Eu me preocupo na concepção do 3D. E o corte e a fachada, eles vão ser resultados do meu 3D. Para esse procedimento, o CAD, ele já não me atende tão bem. Apesar de muitas pessoas utilizarem, mas imagine, você teria que desenhar todas as vistas e se você mudar uma janela de local, você ia mudar na fachada, ia mudar no corte. Ele não vai deixar de existir, até porque o AutoCAD ele ainda é um dos softwares mais utilizados no mundo da engenharia e arquitetura. Mas eles vão mudar um pouco as funções. Para você ver, por exemplo, todos os programas exportam para DWG. Por quê? Porque no fim de tudo, existem esses programas que automatizam os processos, mas um programa de estrutura. No fim das contas, eu ainda exporto lá para o AutoCAD para poder imprimir. Entendeu? Porque eles ainda não são... O AutoCAD ele é muito flexível. Eu falo AutoCAD, mas os programas CAD em geral, entendeu? Bem, Éder, esse mercado ele vai voltar, eu acredito nisso. E eu, como profissional, que ainda estou engatilhando nesse universo BIM, me diz aí o caminho das pedras. Como devo começar? Quem eu devo procurar? Quais os cursos que estão no mercado? Me fala mais aí como é que eu posso me profissionalizar e ser um coordenador BIM. Ótima pergunta, Derlan. O que é que o mercado atual está fazendo? O que é que está acontecendo? Está acontecendo um boom
de Revit. Então existem milhares de cursos de Revit e todo mundo está se especializando no Revit. Só que as pessoas estão se esquecendo de BIM 4D, 5D, 7D. Então, o que eu lhe indicaria? Procurar profissionais habilitados que trabalham com isso na prática, para você aprender não só o Revit, não só o ArchiCAD, mas aprender como implantar isso para utilizar na metodologia construtiva da obra. Entender de planejamento, de orçamento, visando essa questão, como já ministro diversos treinamentos no Brasil, de planejamento de obras, de Navisworks aplicado a BIM, de Revit, né? Por exemplo, como eu ministro em pós-graduações esse conteúdo de BIM 3D, 4D e 5D no Ceará, em Tocantins, e também ministro os cursos presenciais em Natal, por exemplo, Rio Grande do Norte, eu senti essa necessidade de passar esse conhecimento para mais pessoas no Brasil, justamente por essa dificuldade de capacitação técnica. Então, eu peguei esse conteúdo que eu ministro em pós-graduações e transformei em um curso online. Esse curso chama-se Coordenador BIM, mas ele não é um curso focado em você aprender a modelar a sua obra. Ele é um curso que vai lhe ensinar a você utilizar o BIM para gerenciar suas obras e seus projetos. Então você vai aprender a usar o BIM para fazer o planejamento da obra, para levantar os quantitativos, e você vai entender como você deve fazer a modelagem da sua obra para que ela fique conversando, integrada com o planejamento, com o orçamento, com as metodologias construtivas da sua obra. Então esse curso online Coordenador BIM, eu abro turma algumas vezes ao ano. Então se você quiser participar desse curso, se inscreve nas minhas redes sociais, entre em contato comigo, eu posso te colocar na lista de espera. Não sei quando vai ser a próxima turma, porque as vagas estão bem concorridas, mas é só ficar ligado nas redes sociais aí, que quando eu lançar a próxima turma, você pode concorrer e se candidatar a uma vaga. É esse tipo de pessoas que a gente tem que estar próximos e trazer também para perto da gente. Te agradeço demais, a nossa audiência fica muito grata. Gratidão, Éder, por estar aqui, e pode fazer suas considerações finais aí. Queria agradecer a presença de todos vocês que estão acompanhando aqui a gente no canal Vida de Topógrafo, canal aí que está trazendo muito conhecimento da área tecnológica, principalmente aplicado a essa área de topografia. A gente é muito carente desse conteúdo e fica aqui meu agradecimento ao Iderlan pelo convite, esse bate-papo aqui maravilhoso que vai ficar disponível para você estar aprendendo mais sobre o que é o BIM para obras, né? Show! Até mais!